Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do vídeo que a gente iniciou aí. O que é o tema que a gente falou aí na primeira parte? Lembra aí, pessoal? Ou não? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Lembra qual foi o tema que a gente falou? O que é aridez espiritual, ou pode ser secura espiritual ou deserto espiritual. Então, tem todo esse sinônimo, porque a aridez se trata de lugares seco, lugares deserto, tá? Então, o que é que a gente viu que é essa aridez espiritual? A gente viu na primeira parte, né? Que ele falou que a aridez, também chamada de secura ou desolação espiritual, é uma experiência subjetiva, né? Que a pessoa enfrenta, que descreve a falta de consolo, né, de Deus, ou alegria na vida espiritual. Então, a pessoa está sentindo isso. Quem? A consciência dela. Especialmente durante a oração e a contemplação. Então, principalmente na hora que ela vai orar, ela está adorando a Deus, ela não está sentindo nada. O que é que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, né, pessoal? Então, entende? Porque não é somente, pessoal. Isso aqui vai ser bom para que as pessoas que aqueles ficam falando é mental, é mental. Não existe isso de mental, tá? É mente e coração. Tem que os dois estar conectados na mesma frequência. É como um deserto interior. Então ele diz que esse aridez espiritual é como um deserto interior que a pessoa está enfrentando. Onde a pessoa, né, que é a consciência sente que não, está desamparado. Porque o que dá a sensação da nossa consciência de a gente caminhar é a gente estar conectado a Deus. E aí, consciência que estão assim é porque está falta da conexão com Deus, com a espiritualidade dela. Aí ela tem a sensação de estar no deserto. Então, é uma vibração da sua consciência. Onde a pessoa se sente distante de Deus, então, não é? E a falta de entusiasmo pelas práticas espirituais. Então, ela aí não tem ânimo, não tem entusiasmo, né? Aquele tesão por fazer as coisas, principalmente as práticas espirituais. Então, a pessoa entra nessa situação aí. Tá? É isso que a gente viu na primeira parte, o que é a aridez, né? A palavra é aridez espiritual, né? Aí, o que é que ele fala mais aqui, pessoal? Na segunda parte. Ele fala quando muitas pessoas entram no processo de enfrentar na vida de fé um deserto espiritual, desesperam-se, não conseguem compreender que a vida de oração é um caminho constante. Somos eterno peregrino à busca de Deus. Então, por isso que a pessoa entra nessa frequência, né? Ele entra no deserto espiritual, ele se desespera. Não, então a consciência dele, então, se acalme. A melhor coisa é que você está no deserto, está assim nessa, se acalme, que para você conectar a sua mente com seu coração. É porque está faltando essa conexão. Então, se acalme, entre na frequência. O que é que você precisa melhorar? Aonde você tem. Para que, porque a nossa vida, né, que a gente tem de oração espiritual, é um caminhar constante na busca de Deus. Diga, já é um caminhar constante. A gente se conectar, a gente tem que caminhar
naquela conexão. A gente não pode perder. É por isso que os apóstolos, Cristo ensina, pessoal, a gente que já está em Cristo, a gente não pode andar como gentio na inutilidade do pensamento, não praticando alguma coisa, para a gente manter a conexão com Deus, pessoal. E tem muitos que não entendem isso. Ah, a Bíblia proíbe muita coisa, não sei o que, não me deixa eu viver aqui a minha vida. Então, quer viver a vida como a Matrix está ensinando ela. Ela não quer viver como Deus quer que você viva. Aí você quer viver como a Matrix quer aí, você aí vai ser afastado de Deus. E aí vai estar nessa aridez. Sua consciência vai estar vibrando nesse aí deserto espiritual, né? Aí ele fala, os desertos espirituais são importantes para a nossa vida espiritual. Então, é importante para o camarada ser lapidado, tá? Porque às vezes não quer se reverenciar, não quer se humilhar a Deus, não quer, né, reconhecer que Deus é que está agindo em tudo. Então, o deserto vai fazer com que o cara fique mansinho, tá? Mansinho, né? Aí ele fala, se o nosso momento de oração fosse estável, correria o risco de acostumar entrarmos no comodismo. Então, a gente poderia entrar no comodismo. Então, a monotonia tomaria conta do nosso ser. Mas quando surge na vida um momento de aridez espiritual, né? Aí o camarada tá no deserto, oi, oh meu Deus, tá faltando água, tá faltando o que comer, então. Seu espírito está agonizando, tá? Tomamos a consciência de que as dificuldades são necessárias para o crescimento humano e espiritual. Então, ele percebeu e viu que a pessoa precisa passar por essa aridez, esse deserto espiritual, né? Para quê? Para tomar consciência de que a dificuldade, então, de que aquela dificuldade é importante para que o crescimento humano dele é espiritual. Senão a pessoa não melhora, pessoal. A pessoa não toma atitude para melhorar, né? Tá tudo ali só bem para ele, só coisa, então ele não entra no deserto ali, na dificuldade, ele não vai aprender. E a gente está aqui, a nossa consciência veio para aqui, ganhou um corpo, está para passar por essas dificuldades, para a gente aprender, crescer como ser humano e crescer espiritualmente, crescer a nossa consciência. As pessoas parecem que esqueceram isso. Parece que está aqui, é em um parque de diversão, eu só quero me divertir, e acabou, não quero saber de Deus, não quero saber de mais nada. É para isso que a gente está aqui, pessoal. Para isso que Deus enviou você. Você veio com um propósito, você tem um propósito de vida que você veio colocar aqui. Mas você não está colocando, você está fora. Então Deus, quando chama aquele que precisa, ele entrar no prumo ali, ó. Então, por isso que às vezes Deus permite essa aridez, que é o deserto espiritual na pessoa. Tá? Aí o que mais, pessoal? E assim somos obrigados a nos desinstalar e sair da peregrinação à busca daquele que pode saciar toda a nossa profunda sede. Então, quando você entra aí na aridez, onde é o deserto, não tem água, não tem comida, né? Você vai sair peregrinando, procurando o lugar de manancial, o lugar de água, o lugar onde tem a bênção, onde você possa saciar sua sede profunda. Então, você vai sair procurando Deus. Por isso que quando a pessoa não entra nesse vazio existencial, pessoal, tá? Ela não vem procurar Deus, mas quando ela entra no vazio, começa a sentir e aquilo está atrapalhando a vida dela aqui social, ela vai buscar algo, vai buscar espiritualidade, ela vai buscar se conectar com Deus, com a espiritualidade dela. Então, por isso que é para você sair. O deserto é para isso. Porque senão você fica ali parado, não vai evoluir, não vai procurar evoluir, não vai procurar
se tornar uma pessoa melhor. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, quem enfrenta a aridez terá de caminhar em busca do oásis. Oásis, né? Você passa pelo deserto, o oásis é aquele lugar onde tem água, um lugar verde, né? No qual se encontra o próprio Deus. Então é nesse oásis que se encontra o próprio Deus, encontrando e redescobrindo a alegria do encontro, né? A gente vai se reencontrar com Deus, porque a gente estava, a gente conhecia Deus e agora a gente vai se reconectar com Deus. Então, esse deserto é importante para fazer você caminhar. Senão você fica parado, que negócio de Deus. Então, quando tudo está bem na vida da pessoa, né? Ela está... Então, vamos lá para meditar, vamos ouvir aqui o vídeo do irmão Samuel. Que nada, tá aqui, que negócio de irmão Samuel. Ouvir lá a espiritualidade, ele tá, não quer. Mas por isso, quando chega uma dificuldade, alguma coisa na vida, aí faz você chegar aqui e procurar coisas espirituais. Quando vê, você bate no meu canal. Tá? É para a pessoa caminhar até o oásis, a procura do encontro com Deus, pessoal. Senão a pessoa para no caminho, né? Ele fala, no entanto, há muitas pessoas que desanimam na travessia do deserto espiritual. É o que aconteceu lá com o povo de Israel, né? Deserto da vida espiritual. Estaciona no meio da caminhada. Então, tem gente que já morreu, parou aí, não quer mais prosseguir, tá, pessoal? Isso acontece nessa caminhada, até a gente se encontrar com a espiritualidade, com Deus, né? Ele fala, uma vez estacionado, perde o ânimo e não consegue chegar à fonte da vida. Então, não consegue chegar à fonte da vida. Perde-se a si mesmo, então, e o seu próprio medo, então, fica perdido no deserto, até morrer, fica gritando, aí morre lá, pronto, morreu espiritual. É isso que o inimigo quer, tá? Aí o que mais? Na vida espiritual, a pessoa que crê em Deus, não fazemos experiência de Deus somente no momento bom. Então, aquele que crê em Deus não só tem momento bom, pessoal. Tá? É o deserto aí, a aridez. O Senhor também se mostra presente quando não nos sentimos sua presença conosco. Na travessia do deserto, é o próprio Deus que caminha ao nosso lado, segurando a nossa mão, dizendo ao nosso coração, não tenha medo, pois eu estou com você. Mas por que você não vê Deus falando isso para você? Porque Deus está ali no seu coração e você está desconectado do coração, da alma, está desconectado da sua espiritualidade. Aí você está passando pelo deserto e não vê Deus trabalhando ali, Deus segurando pela sua mão, assim, dizendo assim, é do seu coração, não tenha medo disso aqui, eu estou com você. Tá? Foi isso que ele falou para Josué, né? Não tenha medo, aonde quer que você andar, eu estarei com você. É a confiança que a gente tem. Mesmo a gente não sentindo nada, confie nessa palavra do Deus Todo-Poderoso, tá, pessoal? Então, mas na hora do deserto, né, a gente tá preocupado, meu Deus, tá faltando tudo, é difícil, então, a gente, a nossa consciência tá iludida pelas coisas, a gente não percebe que Deus está do nosso lado, dando a mão, segurando, dando força a gente não percebe. É difícil, né, pessoal? É difícil eu sei disso. Aí ele fala, a secura ou aridez é um tema que, embora não seja mencionado diretamente nas escrituras,
é amplamente tratado de maneira explícita, especialmente no momento de desânimo, afastamento ou aparente ausência de Deus. Então, essa palavra você não vai encontrar lá, aridez espiritual. Mas a Bíblia lá, né, as Escrituras, está mencionando sobre que muitos passaram por isso. Um deles foi Jó, né, o povo lá de Israel, pelo deserto. Então, muitos passaram aí pela prova e a dificuldade e eles venceram por eles confiarem nesse Deus. Você não pode perder, a única coisa que você não pode perder, pessoal, é a confiança em Deus. Que tem um Deus que está guiando. Então, quando tiver uma dificuldade, então aqueles que é espiritual, quando a dificuldade vem, eles sabem que Deus está com ele ali. É no momento mais da dificuldade é que a espiritualidade se faz presente. Eu não sei porque é, mas é assim que acontece, tá? Aí ele fala, a secura ou aridez espiritual, né? Pode ser caracterizada pela falta de entusiasmo, motivação, pela prática de sentimento de vazio, empatia ou senso de ausência de Deus na vida de alguém. Muitas vezes as pessoas podem experimentar uma perda temporária de conexão com a sua crença, práticas e experiência espiritual. Então, você pode ter temporariamente ali, estar não sentindo mais, estar sentindo, ai meu Deus, será que estou desconectado? Ai meu pai, volta essa conexão. Então, tem que rever algumas coisas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou omitindo? Estou no pecado da omissão? Ou estou no pecado que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que é que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo entrar na frequência? O que é que tem dentro do meu coração que está impedindo de ter essa ligação com o Criador? Você vai ter que avaliar, tá, pessoal? Aí ele fala, durante o período de secura espiritual, né, que é a aridez, né, o indivíduo pode achar difícil se envolver em suas práticas espirituais habituais. Vai ser difícil, como a oração, meditação ou adoração. Ele pode sentir sua vida carecer de significado ou de propósito. E pode buscar desenvolver um novo senso de desconexão ou inspiração. Então, ele está sem inspiração, está desconectado. Então, ele tem que desenvolver aí, buscar, olhar isso e buscar desenvolver esse senso de conexão e de inspiração para a vida dele. Que é Deus é que dá a gente, né? Começa a inspirar a gente a buscar isso. Então, se Deus não trabalhar na nossa vida, pessoal, não está nos alimentando, você não consegue andar. Você não consegue falar de espiritualidade. Então, teve gente aqui que não conseguia falar de espiritualidade de Deus, tá? Mas agora ela começa a falar, né? Ela tem desejo de falar, de ouvir, de estar orando, tá? O problema tá vindo, mas ela é isso mesmo, ela vai enfrentando, entende? Tudo por causa disso, da conexão, tá, pessoal? Aí ele fala, ao deparar-se com a aridez, é preciso discernir o motivo que leva a ela. Então, o que é que está levando? Tratar de uma causa de convenção ou consequência advida de erro na caminhada. Então, veja se você tem que se converter ou às vezes algum erro que você está cometendo e não está percebendo. Se abrirmos o motivo, respondemos como alguém se renova a sua decisão por Cristo. Por motivo que seja ruim, sempre seremos capazes de colher bom fruto. Então, mesmo que a aridez espiritual seja uma coisa ruim ali no momento, mas sempre vai levar para a gente colher um bom fruto. Tá trabalhando você. Ele fala, quando a contemplação de limpeza, a causa da secura. Então, a causa da secura é para você se contemplar nessa limpeza aí. A pessoa não deve continuar
tentando meditar ou forçar ato específico. Não tente, tá? Deixe, relaxe naturalmente, que a motivação, as coisas vão vir. Você tem que entrar na frequência, tá? Porque não é forçado, eu vou fazer isso aqui. Tem muitos que ficam fazendo isso aí. Venha fazer aqui a campanha disso, venha, você vai se conectar, venha. Não é assim, tá, pessoal? E tem muitos que vai porque estão nessa aridez espiritual. Estão sentindo a falta. Depois que a pessoa se conectou, pessoal, ela não procura mais. Ela sabe que Deus está. Então ela vai cuidar agora da espiritualidade, cuidar do relacionamento que ela tem com Deus. Ele fala, mas deve permanecer em paz, em uma atenção simples, amorosa a Deus, e fé e amor puro, sem o desejo de experimentar ou sentir nada. Então, vou ficar na minha, então vou começar a praticar coisas simples, amorosas a Deus, pura, com sinceridade, né? Sem desejo de, eu quero experimentar. Então, tem muita gente, eu quero experimentar, eu saio do corpo, eu quero... Para que isso, pessoal? Tá? Se você experimentar, glória a Deus. Se não, tudo bem, Deus está com você também. Se você não sentiu arrepio, não chorar, como acontece quando eu faço, tá tudo certo. Fique calmo, relaxe. Vá trabalhando sua espiritualidade, né? A ética, a sua moral. A coisa vai acontecer, a conexão vai acontecer, pessoal. Tá? Você tem que entender isso, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa aridez espiritual, que é secura, que é deserto espiritual? Será que a Bíblia fala sobre deserto, secura? Será que ele fala sobre isso? Vamos ler. Salmo 68, versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aquele que está preso em grilhões, mas o rebelde habita em terra seca. Então, é isso que leva a pessoa a ir para essa aridez espiritual. É se ele ser rebelde. Não obedecer o que Deus e a espiritualidade quer. Ele quer continuar na rebeldia. Então, vai habitar em terra seca. Então, terra seca é o quê? Uma terra árida. Tá? Porque Deus quer fazer você que é solitário, viva em família, tenha uma família espiritual, tá? Liberte, ele vai libertar você, aquilo que está preso, os grilhões que você está preso. Então, você está preso a matriz, ele vai libertar para que você seja livre para viver em família espiritual e crescer espiritualmente. Mas se você ficar rebelde, né, vai ficar habitando na terra seca. Então, vai morrer lá no deserto. Entenda, tá, pessoal? Aí, o que mais? João 7:37 até o 39. Vamos ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Então, é Jesus, né, que vai falar, é Cristo, né, pessoal? Vamos ver aqui o que ele vai dizer. No último dia da festa, né? Que era a festa lá da Páscoa, né? A festa que representava que os israelitas saíram do deserto. Então, aquela última festa, Jesus pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus, na festa, ó como as coisas estão ligadas, pessoal. Olha o que a espiritualidade quer passar, pessoal. Fique atento. Por que Jesus, no último dia, porque no último dia é quando representa que os israelitas saíram do deserto. Então, por que no último dia ele se pôs de pé? Olha o que Cristo fez. E clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque ele está dizendo que é ele que é a fonte
a água da vida que vai tirar você verdadeiramente do deserto. Por quê? Ele está mandando vir você que está com sede, a pessoa que está no deserto é que está com sede. Mas que água é essa aí? Beber o quê? Né? Ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, então, ele está usando a Escritura, pessoal. Olha o que Cristo faz no último dia da festa. Você vê que não é à toa, tá? Então, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão de seus ventres. Então, você vai ser como um manancial de água. E isto dizia ele, do Espírito que havia de receber, o que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então, só quando Cristo foi glorificado é que o Espírito de Deus foi dado às pessoas que iam crer nele, como diz a Escritura. Então, a gente tem que ter em Cristo, crer em Cristo, para que águas vivas, então, a água viva é o Espírito de Deus que vai estar sobre a pessoa. Então, uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela está preenchida, ela tem água, ela não está no deserto. Graças a Deus. Olha, e foi no dia da festa lá, que é a festa da Páscoa, né? Que simboliza a saída do povo de Israel do deserto. Você vê que algo tá ligado, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 João 1, 8 até 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Então, pessoal, precisamos reconhecer que temos erro. Se a gente não reconhece que a gente tem erro, né, a gente está enganando a nós mesmos. Não há verdade em nós. Então, Cristo não está em nós. A gente não pode ser. A gente tem que confessar o nosso pecado e ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, a falta também de arrependimento, de a gente reconhecer isso, leva a pessoa a entrar nessa frequência que é a aridez espiritual. Tá? A falta de crer em Cristo, a falta de confessarmos os nossos pecados, tudo isso leva a pessoa a vibrar nessa aridez espiritual. O que mais, pessoal? Isaías 55, versículo 1. Ó vós todo que tendes sede, vinde à água. Os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, e aí, o que é que Isaías está querendo dizer com isso? Então, vinde, então, você que está no deserto, vinde as águas. Então, as águas que Cristo ia dar. Então, se você crê em Cristo, e quem não tem dinheiro, vinde comprar e comer. Então, comer o pão, né, que é Cristo, e comprar sem dinheiro. Então, mesmo se você não tiver dinheiro, sem preço, você vai o vinho e o leite. Então, o que é que vinho representa? O vinho representa alegria. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o vinho representa. E o leite, pessoal? O que é que Pedro fala lá? A gente, como criança, desejar o leite puro. Então, representa a palavra de Deus, tá? Representa a palavra de Deus. Aí, o que mais, pessoal? Aí, o que mais? João 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse:
qualquer que beber da água tornará a ter sede. Então, Cristo falando para a mulher lá do poço de Betesda, né? Aquela mulher que ela disse assim: você não vai adorará o Pai em espírito e verdade. Não é no monte, nem lá no templo que vai precisar mais orar. Então, quem torna a beber dessa água que você tira desse, vai tornar a ter sede. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que sai para a vida eterna. Então, é o Espírito de Deus operando, né? A palavra de Cristo dentro de você, que é a água, vai operar, o Espírito de Deus vai estar na sua vida. Então, você vai ser uma fonte de água viva, tá, pessoal? Entende? Presta atenção aqui, tá? O mais que a zoada aí, tá? Presta atenção. Aí, o que mais, pessoal? Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Então, quando é que você vai se tornar a alegria da salvação? É quando o Espírito de Deus estiver na sua vida, porque ele representa o vinho e a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus estiver na sua vida, que é o leite. Você não viu? Venha e compre sem dinheiro. É sem dinheiro. Você vai receber isso, não precisa pagar. Não tem como pagar. Vocês estão pagando aí coisas aí porque vocês querem. Porque os falsos profetas estão querendo dinheiro, tirar dinheiro de vocês. Mas essa conexão é de graça, é sem dinheiro. Você vai receber o vinho, que representa o Espírito, e o leite puro, que vai manter essa conexão com o Espírito de Deus. Tá? Aí o que mais? Tito 3, versículo 5 até o 7. Não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, não é pelo que a gente vai fazer, tá, pessoal? Segundo o nosso feito, é pela misericórdia que Deus vai ter, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo começar a trabalhar, vai regenerar, você vai fluir rio de água viva de você. Ele vai usar você como um canal para jorrar a espiritualidade de sua vida, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, foi através de a gente crer em Jesus Cristo, né, que o Espírito Santo foi derramado sobre a gente, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a gente é herdeiro da vida eterna. Por isso temos esperança, tá, pessoal? Ao que mais? Apocalipse 22, versículo 17. Vamos ler, pessoal. E o Espírito é a esposa. Dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o Espírito, pessoal, ele está chamando para a gente ter essa conexão, para a gente, como é que se diz, ser uma fonte da água viva. Venha, tome de graça, então, da água da vida. Então, venha, o Espírito está chamando a esposa. Então, é o quê? A igreja. Chamando a igreja. E não endureça o coração. E tem muitas pessoas endurecendo, então vai permanecer no deserto, na aridez espiritual. Não vai estar conectado. Venha, ele diz,
E o Espírito diz à esposa, então diz à igreja, venha ao que ouvem. Então, você que ouve, venha. Diga, vem ao que tem sede. Então, aquele profetiza, diz, você tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. Então, é de graça da água da vida. Então, não vai ter deserto. Onde tem água, acabou o secura, a aridez do deserto. Aí o que mais, pessoal? Você não pensava isso, né, pessoal? Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na lei, e na sua lei, medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, ele está falando disso aqui quando a gente recebesse o Espírito Santo. Aquela pessoa ia ter prazer na lei de Deus. O Espírito Santo ia levar ele a ter prazer nas coisas de Deus, em orar, em meditar, em fazer o bem. Então, o próprio Espírito vai fazer isso. Então, você vai ser como a árvore que está plantada junto ao ribeiro de água, ao rio. Então, não vai secar. A árvore não vai secar e não vai morrer. Ela sempre vai dar o fruto na estação própria. As folhas dela têm sempre verdinha, não cai. E tudo quanto ela fizer está prosperando. Então, vai dar muitos frutos. Então, você é uma árvore que está dando muito fruto bom ou fruto peco, fruto ruim? Ou você é uma árvore já que já secou, já morreu, está no deserto? Veja aí, tá? Aí, Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu é meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, o que é que ele está falando? Ele está na carne, ele vai ficar buscando o desejo de uma terra seca e cansada. Então, por isso que ele deseja Deus. E Deus vai ser como uma fonte de água viva na vida dele. Ou eu estou num lugar onde não tem água. Então, lugar que não tem água é o quê? É deserto, é árido, aridez. Então, o salmista está clamando, tá? Me tira dessa, tá? Eu tenho refrigério. Aí o que mais? Isaías 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não torna mais, rega a terra e faz produzir brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará com que me apraz, prosperará naquilo que eu enviei. Então, a palavra de Deus é como água, né? Ela é viva, então, elas cair numa terra seca, vai começar a dar fruto. Mas o pior é que existe terra, se cair no pedregulho, no moinho, na terra, entende? A terra dura que não está fértil para receber a palavra, então não vai dar fruto. Então, existe várias terras aí. Então, eu estou lançando aqui a palavra de Deus, mas não sei qual terra que vai dar fruto. Tem uns que vai dar o fruto, a pessoa vai se alegrar, tá? Vai se conectar, tem outras que não, pessoal. É assim, mas tem que lançar a palavra, tá? Aí ele fala, João 6, versículo 35. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, pessoal,
Então, o que é que ele está falando, pessoal? O pão representa o quê? Representa a palavra também. É Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Eu sou o pão da vida, então temos que comer o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, então ele não terá fome. Fome espiritual. A alma dele vai estar farta. E se você crê, então, crer tem que ser com o coração. Você nunca terá sede, então, a água vai jorrar. Por isso que ele diz, vocês se tornarão rio de águas vivas. Se você crê no pão da vida, que é Cristo, tá? O que mais, pessoal? As crianças estão agitadas aqui, tá, pessoal? Aí ele fala, Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o deserto e rio sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Então, quando Isaías estava fazendo essa profecia, estava falando da descida do Espírito de Deus, que ia descer para toda a posteridade, aqueles que criam, né, que começassem a crer em Cristo. Então, ia ser derramado esse Espírito, o qual a água ia ser derramada no deserto. Então, pessoas que estivessem no deserto, a terra seca, então, nessa aridez espiritual, ele ia se tornar uma bênção sobre as descendências. Então, vai se tornar uma bênção. Por quê? Ele vai frutificar, porque a gente é como árvore. E na terra seca, a árvore não vai dar fruto, vai morrer. Não tem água, né? Precisa de água. Mas aonde é que está a água, irmão Samuel? Aí, ó. É o Espírito derramado sobre você, tá? Aí o que mais, pessoal? Jeremias 2, versículo 13. Entende, pessoal? Porque a Bíblia está com muita metáfora, tá? Que representa uma coisa. Então, é preciso vir uma pessoa que seja espiritual para entender essas metáforas, tá? Porque se a gente for levar o pé da letra, deserto vai pensar que é o deserto lá de Saara. Não, não está falando de deserto assim. Ele está dando um exemplo de como a consciência, aquela pessoa está vibrando nessa aridez espiritual. Então, é uma representação, pessoal. Tá? Aí, Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de água viva e a caverna, cisterna, rota que não retém água. Então, essas pessoas que fazem a maldade, pessoal, deixa Deus, a espiritualidade, o manancial dela vai secar, vai reter a água, então vai ficar seca. Por isso que a gente não pode fazer maldade, tá, pessoal? Aquele que é povo, é chamado de Deus, aquele que foi chamado de esperto, é o povo espiritual de Deus, não pode, ele tem que fazer justiça, não injustiça. Porque senão vai se tornar uma cisterna, né? uma rota que não retém água. Então, a água não fica ali. A água pode até cair seco. Não retém, porque tem que reter a água. Porque quando a água fica presa ali, aquela água pode dar vida. Tá? O espírito, né? Então, a água o quê? Representa a palavra. Então, a palavra entra e sai. Então, não permanece na cisterna do coração dele. Hoje aqui está bem profundo, tá, pessoal? Eu não sei se vocês vão entender, mas estou me esforçando. Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz e cresça para que abunde na esperança,
pela virtude do Espírito Santo. Então, é pela virtude que a gente vai se encher de gozo. Gozo é alegria, tá, pessoal? Porque teve um dia aqui que eu preguei sobre o gozo espiritual. Muitos ficaram assim, porque fala em gozo, né, pessoal? A pessoa pensa logo o gozo material. Mas não tem problema nenhum com gozo material, tá? Se fazendo na frequência correta, não tem problema, porque o gozo foi feito para a gente gozar mesmo, para a gente ter alegria. Então, mas esse gozo aqui é do Espírito, tá? Que vai encher de esperança a pessoa vai ter gozo, paz, é através dessa virtude do Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito, não está conectado, não, está no deserto aí, está na aridez espiritual, tá? Ao que mais? Jeremias 17, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamangueira, nossa, é uma ave, né? Tamangueira no deserto. Então, vai ficar no deserto, então vai ficar na aridez espiritual. Você que confia no homem, né? Na força da carne, tá? Aparta o coração de confiar em Deus. Então você vai ser como a tamangueira no deserto e não verá quando vê o bem. Antes morará no lugar seco, então vai ficar na aridez espiritual do deserto, na terra salgada, inabitável. Então você vai ficar solitário, então se sentindo só, né, da presença de Deus. Então, isso é tudo uma representação, tá, pessoal? Ele está dizendo, você será como a tamangueira. Então, ele está dando um exemplo. Você vai para um lugar seco. Então, ele está pegando coisas físicas para demonstrar o que vai acontecer com aquela pessoa espiritualmente. Não leve ao pé da letra, tá? O pé da letra. Não leve. Então, isso é uma representação espiritual. Aí o que mais? Apocalipse 7, versículo 16 e 17. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, nem só, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o cordeiro que está no meio do trono apacentará e servirá de guia para a fonte da água viva. E Deus limpará os seus olhos e lágrimas. Então, pessoal, é isso que ele está falando. Que é Cristo que vai levar você à fonte de água viva. Então, a Deus, o Espírito de Deus vai estar com você. Ele vai limpar os seus olhos, as lágrimas, aquela secura que havia, aquela tristeza vai sair de você. E isso é quando uma pessoa, né, espiritualmente está conectado à espiritualidade dela. Ao que mais? 1 Pedro 2, versículo 1 até o 3. Portanto, livre de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, deseje de coração o leite puro, o leite espiritual puro. Então, tá vendo? Para que por meio dele cresça para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que vocês despertaram, você tem que se livrar de maldade, engano, hipocrisia, inveja, né? E toda espécie de maledicência. Então, aquele que despertou a consciência, provou que você tem que se livrar disso, dessa frequência. Então, e começar como criança recém-nascida, espiritual, desejo o leite espiritual puro. Então, aquele leite que é puro, que não é manchado pela matrix religiosa. É um leite que está vindo da espiritualidade. Por meio dele cresça, então, por meio desse leite, cresça para a salvação. Agora que provaram que é bom. Então, assim você não vai entrar na frequência da aridez espiritual.
tá? Você vai ter o leite, que é a água, representa a água também, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e que pedir que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento. E isso para que você viva de maneira digna no Senhor e tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, é isso, tá, pessoal? Aquele que está conectado, o apóstolo Paulo estava orando por ele para que ele tivesse o conhecimento de Deus, a sabedoria e entendimento, que é Cristo, é o Sofia. Isso para que viva de maneira digna. Então, existe uma maneira digna, uma frequência que a espiritualidade quer que você viva. Porque quando você viver ali, você vai começar a estar junto ao ribeiro de água. Você vai ter água, então vai poder agradá-lo e vai frutificar em toda boa obra. Então você vai começar a fazer boa obra. Você não é uma árvore seca, infrutífera. Você está conectado à videira. Porque a videira, que é Cristo, está conectada à fonte, que é o Pai, de água viva. Entende? Entende, pessoal? Você não esperava por isso, né? Mas é isso. Aqui você não vai ficar sem a verdadeiro leite espiritual puro, a verdadeira essência, para você ir despertando, crescendo espiritualmente, tá? Eu tenho que estar aqui ensinando essas coisas a vocês. Eu sou como um guia, tá? Tenho meus erros, tenho minhas fraquezas, como qualquer um de vocês, tenho. Mas aqui a gente não pode perder essa conexão com a espiritualidade, tá? Por nada, por dinheiro, por fama, por nada, tá, pessoal? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade e o amor, cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a gente tem que estar conectado àquele que é a cabeça, para a gente crescer na verdade e no amor, pessoal. Então, é Cristo, a gente tem que estar conectado. Aí a gente é participante da igreja espiritual de Cristo. Dele todo o corpo, então, corpo espiritual, ajuntado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, você vai ser uma parte do corpo de Cristo que vai realizar uma função no corpo espiritual de Cristo. Você vai ser usado pela espiritualidade, tá? Se você está verdadeiramente conectado. Então, você saiu dessa aridez espiritual. Tá certo, pessoal? Nossa, 53 minutos, mas acabei. Graças a Deus, eu não coloquei mais versículo, porque senão ia ficar muito longo, né? O vídeo, mas graças a Deus, esses versículos dá para vocês meditarem e pensarem, tá? Você começar a vibrar numa frequência da espiritualidade, não vibrar nessa aridez espiritual, na desconexão da espiritualidade. Não pode, porque senão você não dá fruto, você está no deserto, está sem água, tá? E a árvore no deserto, ela vai morrer. Se não tiver água ali, ela morre lá, não dá fruto nem nada. Então, é uma árvore infrutífera. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, obrigado. Graças a Deus, mais um dia, né? A gente cumpriu a nossa tarefa, a nossa missão. Espero que vocês assistam, tá, pessoal? Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, tá? Sempre falo isso no meu. Tá aí minhas redes sociais aí. Pode colocar as perguntas, tá? Quer entrar em contato comigo? Tá aí minhas redes sociais pra gente conversar. Alguma dúvida, alguma coisa, tá, pessoal?
A gente vai conversar, a gente vai chegar a nos conectar com a espiritualidade. É isso, tá bom, pessoal? Agradecer a vocês por tudo, pela ajuda, pela força, tá? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!